Olá, paz a todos, Deus abençoe vocês. Estou de volta aqui para a nossa contagem do Homer e hoje o nosso 17º dia dessa contagem. E eu quero dar sequência no livro de Ruth. Eu vou voltar ao capítulo 1 e aonde diz assim, capítulo 1, versículo 1 do livro de Ruth, diz assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Eu quero começar por aqui, lembrando que o livro de Ruth é um livro que foi escrito dentro do período da contagem do Homer, porque a contagem do Homer se dá entre a Páscoa e o Pentecostes. Dentro desse período acontece a colheita da cevada e o início da colheita do trigo. Tudo isso acontece dentro desse período de 49 dias, que são 7 semanas inteiras, e, portanto, esse período é chamado de, número 1, a festa da colheita, número 2, a contagem do Homer, porque a contagem do Homer cria uma expectativa entre a Páscoa e o Pentecostes, e essa expectativa é muito importante, porque ela fala da veracidade, da importância dos portais divinos. Por que a expectativa? Porque estamos entre 2 portais divinos, o portal da Páscoa e o portal do Pentecostes. E por estarmos dentro desse espaço, existe uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer na Páscoa, no caso que já passou, e o que Deus vai fazer no Pentecostes, que no caso de Atos 2 nós sabemos muito bem o que é o nascimento da igreja, o derramamento do seu espírito, derramamento de poder, derramamento de graça para a evangelização dos povos. Tudo isso a gente vê ali acontecendo em Atos 2 e também tipificado em Atos 2 daquilo que Deus estava disposto a fazer a partir de então. Então agora escute bem como que começa o livro. O livro começa mostrando uma família fugindo de um problema. O texto diz: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, portanto, enquanto nós estamos ali no livro dos juízes, sabe o livro dos juízes, que vem logo depois de Josué? Então, o livro de Ruth aconteceu dentro daquele período. Nós não sabemos exatamente sob qual dos juízes que aconteceu o livro, mas nós sabemos que foi dentro do período do livro dos juízes, porque o texto está claramente dizendo: enquanto os juízes julgavam a terra, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Bom, nós sabemos como que isso aqui terminou. Isso aqui não terminou bem, não é verdade? Porque eu não quero aqui apedrejar Elimeleque, Noemi e família, mas eu quero fazer uso de um princípio que eu vejo aqui aplicado. É que nem sempre fugir das tribulações resolve o problema da tribulação, ou das tribulações. Às vezes nós tentamos fugir de um problema, evitar um problema, às vezes nós não entendemos por que Deus está permitindo uma certa tribulação, uma certa dor, uma certa angústia. Como está acontecendo nos Estados Unidos, como está acontecendo hoje no Brasil. Eu tenho acompanhado aqui, porque eu tenho muito interesse no que acontece no Brasil por causa das promessas de Deus sobre o Brasil. E às vezes a gente olha para um cenário desfavorável, onde situações estão acontecendo, e a gente começa a tomar decisões precipitadas. E toda vez que nós tomamos decisões precipitadas, porque estamos tentando fugir de uma tribulação, aquilo pode terminar mal. Que foi o que aconteceu aqui com a família de Elimeleque. Eles, na tentativa de escapar da situação desfavorável que estava acontecendo em Belém naquela época, eles foram e fugiram para Moabe, que hoje é a Jordânia, território da Jordânia, na tentativa de escapar daquele problema, escapar daquela tribulação. Talvez por não entenderem o que Deus estava fazendo ou por que Deus estava permitindo tal tribulação. Então foram parar em Moabe, nas terras de Moabe, em busca de uma vida melhor,
em busca de viver, quem sabe, mais prosperamente, etc. E quando chegaram lá, tiveram problemas gravíssimos, a coisa não terminou bem, e Noemi volta com uma das noras, com uma mão na frente e a outra atrás. E aí, o mais importante é que o verso 6 diz assim, depois de toda a tragédia, Elimeleque morreu, Malom, Quilion morreram, a outra nora abandonou, foi embora, e só ficou Noemi e Ruth. E aí diz o verso 6, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, veja bem, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, aquela tribulação em Belém era temporária, era Deus trabalhando com o seu povo, era Deus ministrando ao seu povo, quem sabe Deus corrigindo o seu povo, mas o plano de Deus era logo em seguida devolver o pão, trazer alimento para o seu povo. E pão aqui é tanto pão físico, pão natural, quanto o pão da palavra, a revelação da sua palavra. Então Noemi teve a coragem de corrigir o erro. Falar, quer saber de uma coisa? Nós vamos voltar. Talvez no coração dela até estivesse de onde eu nunca deveria ter saído. Porque, sim, estávamos passando um período difícil, mas era plano de Deus. E agora Deus decidiu abrir as portas e derramar abundância sobre o nosso povo em Belém. E ela volta para Belém, onde as coisas voltam a acontecer. Em Belém, a Ruth encontra com Boaz. Em Belém, Boaz se torna o remidor de Ruth, se casa com ela, muda a sorte de Ruth e de Noemi, e em Belém nasce, então, o primeiro filho de Ruth com Boaz, que é Obed, pai de Jessé, que por conseguinte era pai de Davi. Ou seja, a vida delas muda em Belém, não em Moabe, para onde eles fugiram. Então que fique aqui uma lição para nós. Em momentos de guerra, em momentos de pressão e de opressão, não é momento de fugir, é momento de guerrear, é momento de levantar a guarda e guerrear no espírito, buscar a Deus para entender o que Deus está tentando fazer. Porque o plano de Deus é sempre melhor, é sempre maior, e Deus nunca, jamais, sob nenhuma circunstância, vai abandonar o seu povo. Não existe ninguém mais fiel do que o nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do Homer. Hoje é o 17º dia do Homer. Deus abençoe a todos.